bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como colocar essa questão, essa viga aqui com carregamento distribuído ao longo de todo o seu comprimento no F2, no programa F2 para fazer sua análise estrutural, verificar ali os diagramas de esforço cortante e momento fletor que são pedidos na questão. Esse daqui é um problema do livro Estática Mecânica para Engenharia, a 14ª edição do Hibbeler, correspondente ao problema 7.49. Então, bora lá. Aqui no programa do F2, antes de iniciar a colocar a minha estrutura, eu vou verificar minhas unidades e os meus números, se estão corretos, as unidades e as casas decimais. Então, eu venho aqui em Options, aqui em cima no canto esquerdo da tela. Em seguida, eu vou vir em Unidades e Formatação de Números. E aí eu vou verificar. O meu comprimento está em metros. Ok, então aqui também está em metros. E eu vou deixar aqui com duas casas decimais. Como está aqui, tem um x, que é o primeiro número, e aqui as casas decimais, 2x. E a minha carga distribuída está em kN por metro, perfeito. E aqui também está com duas casas decimais, eu vou deixar dessa forma. Aqui eu posso também alterar algumas outras unidades, porém eu não vou fazer isso agora, porque não é me solicitado pela questão, tá bom? Então está perfeito, eu vou dar um OK. Pronto. Feito isso, eu posso começar a desenhar a minha estrutura. Entretanto, se eu for pegar aqui a barra e começar a desenhar a estrutura, eu não vou ter um controle de onde posicionar essa barra e nem sobre se ela vai estar reta mesmo. Vocês conseguem perceber isso? Então, eu vou dar aqui no ESC para sair do comando e vou ativar aqui o grid, que é para me auxiliar a colocar essa barra. Quando eu ativo o grid, cria essa malha na tela com esses pontinhos que vão me auxiliar a posicionar os meus pontos, os meus nós. Outra função também que ajuda na criação do modelo é a função snap, essa função aqui que fica ao lado do grid. Essa função snap vai restringir o meu movimento apenas onde houver os pontinhos do grid. Agora sim eu consigo desenhar perfeitamente a minha barra sem nenhum erro, tá bom? Então, com o grid e o snap ativados, eu vou começar a desenhar a minha barra. Deixa eu ver aqui quantos metros minha barra tem. Ela tem 4 e depois uma de 2. Certo? Então, eu venho aqui, seleciono esse ponto, arrasto para a esquerda até ter 4. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar contando pontinho por pontinho? Não é necessário. Aqui no canto superior esquerdo, vocês conseguem perceber que tem que aparece o comprimento da minha barra. Então, eu vou arrastar para a esquerda até aparecer 4. Pronto. 4 metros. Agora, eu vou clicar onde eu parei e fazer a segunda barra, que é a barra BC. Agora com 2 metros. Perfeito. Certo? Vou dar ESC para sair do comando. Agora sim, eu tenho a minha viga aqui. Eu tenho a barra AB, que é desse ponto até este ponto, e a barra BC, que vai deste ponto até este ponto. Não tem outra forma de criar barra, Carla? Tem sim. Então, vou selecionar aqui e vou dar um delete para deletar. Pronto. Para deletar, eu vou mostrar para vocês outra maneira. Outra maneira de fazer isso é criando primeiro os nós. Primeiro eu vou criar um nó aqui. E depois fazer a ligação dos nós com as barras. Mas quando eu fizer isso, eu vou ter que contar de grid em grid. Então, daqui para cá tem 1 metro. 1, 2, 3, 4. Selecionei. Aí depois a barra BC. Eles estão com 2 metros de distância. Então, 1, 2. Prontinho. Dou ESC para sair do comando e vou agora selecionar a minha barra. E só conecto ela nos nós. Perfeito. Agora sim, outra forma de fazer a minha viga. Reparem que os grids, eles estão de 1 em 1 metro. Por que isso? Por que os pontos estão de 1 em 1 metro? Isso porque é selecionado aqui a nossa distância, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, já é padrão deixar 1 metro. Mas caso você queira mudar essa distância, você pode também. Você pode estar alterando aqui como para 0,5 ou então deixando eles a cada 2 metros. Vocês percebam como eles diminuem a distância e depois aumentam a distância. E eu vou deixar aqui como padrão mesmo, a cada 1 metro, porque está perfeito para a minha questão. Outro método de fazer isso é usando o teclado. A função aqui teclado. Como é que é feito isso? Você seleciona o teclado, depois seleciona a barra. E aqui você vai procurar, você vai fazer com base nas coordenadas da sua barra, dos seus pontos, tanto do ponto inicial quanto do ponto final.
Então, meu nó inicial, eu vou deixar ele no ponto 00, na minha coordenada 00, que é a minha origem. E, afinal, eu vou alterar aqui. Então, a minha barra AB, ela tem comprimento de 4 metros. Dessa forma, o meu segundo ponto ele vai estar a 4 metros da origem. Enquanto na coordenada Y vai continuar 0, 0, porque a minha barra ela não é inclinada. Ou seja, ela não tem um deslocamento vertical, apenas um deslocamento na horizontal, beleza? Vou dar um OK. Agora eu vou aqui apertar para sair rapidão para mostrar onde está a minha barra. Como é que eu vou encontrar a minha barra aqui que eu não sei? Ah, tá aqui. Caso você esteja em outro lado do visor e não conseguir encontrar a sua barra, é só dar um duplo clique aqui no Screen Hole e vai aparecer a sua barra, tá bom? Essa daqui é a minha barra AB. Agora vamos fazer a barra BC. Então eu venho aqui de novo no teclado, já está ativado, e venho na barra. Reparem que o meu primeiro ponto, ele já sugere que a minha origem não seja em 0, 0, já seja em 4, que foi o meu ponto final da barra anterior. Então, vou deixar aqui o x como 4 e o x do meu ponto final eu vou alterar para 6. Por que isso? Porque a minha barra BC ela tem um comprimento de 6, ela tem um comprimento de 2 metros. Então, do seu ponto inicial até o ponto final, eu vou ter uma distância de 2 metros. Então, de 4 até 6, certo? Vou aqui, OK. Prontinho. Mais uma vez, aqui foi criada a nossa viga, beleza? Outra forma de fazer isso seria como? Seria indo aqui no modo teclado e depois selecionando a opção de nó. Aqui também pode ser pelo atalho, que é o atalho N, tá bom? Então venho, e aqui eu vou colocar as minhas coordenadas do meu primeiro nó, que seria a minha origem 0, 0, aí depois eu colocaria o meu x em 4 e depois o meu x em 6, assim como nós fizemos para a barra. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço mesmo aquele meu primeiro método que eu mostrei, que foi selecionando qualquer ponto, depois arrastando para um lado e verificando o comprimento. Esse daqui eu acho que é o mais fácil. Então aqui, 4 metros minha primeira barra, minha segunda barra com 2 metros. Vou dar ESC para sair. Após isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nossos apoios. Como é que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês. Reparem que aqui no ponto B, eu tenho um apoio de primeiro gênero, enquanto no ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero. Então, vamos lá. Eu vou selecionar o meu primeiro ponto, vou selecionar aqui o ponto A, e vou simultaneamente selecionar o ponto B. Para isso, eu devo segurar a tecla Shift. Segurando Shift, pronto. Após isso, eu venho aqui na opção Support Conditions, que é para definir as minhas condições de suporte, e vou colocar os meus apoios. Certo? Eu vou selecionar primeiro só o ponto A, porque eles são diferentes, tá bom? Então, o meu apoio no ponto A, ele restringe tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu vou colocar aqui como fixo, tanto em X quanto em Y. E vou aplicar nesse ponto. Perfeito. Aqui, no meu ponto B, eu tenho um apoio de primeiro gênero, ou seja, ele restringe somente o meu deslocamento na vertical, sendo que em X vai ser livre o meu deslocamento. Vou aplicar. Prontinho, nós já temos aqui a nossa viga com os apoios. Agora falta somente o carregamento. Então, para isso, eu vou selecionar aqui toda a minha estrutura e vou vir aqui, Uniform Loads, que é carregamentos uniformes. Antes de aplicar o carregamento na minha estrutura, eu devo criar um novo arquivo para esse carregamento. Eu vou colocar aqui o nome, denominar ele de carga distribuída. Pronto. Vou dar Done para fazer. Então, eu vou deixar aqui. Eu tenho como colocar ele tanto no eixo global quanto no eixo local. Isso daqui é interessante para barras que estão inclinadas. No nosso caso, eu vou deixar aqui como global, tá bom? Então, o nosso carregamento, ele está vindo de cima para baixo. Percebam, é 8 kN de cima para baixo. Então, ele está na vertical. Para o F2, cargas que vão de baixo para cima são dadas como positivas e cargas de cima para baixo são negativas. Então, eu vou colocar menos 8 kN e vou colocar aqui para aplicar em toda a minha estrutura. Perfeito. Agora sim, a nossa viga ela está completinha. Ela está com as barras, os apoios e também com o seu carregamento, certo?
Ótimo. Então, agora nós já estamos prontos para analisar tanto os diagramas de esforço cortante quanto o diagrama de momento fletor. Mas, antes disso, nós devemos fazer o quê? O programa, ele nos pede para definir os parâmetros de material. Então, eu venho aqui criar um novo parâmetro de material. Pode ser genérico, pode ser aço, concreto. Eu vou selecionar aqui como concreto. E vou colocar como exemplo 1. Vou dar done, prontinho. Aí eu vou aceitar essa sugestão que ele me deu e vou aplicar em toda a minha estrutura. Por que que eu vou aceitar? Bem, a questão, ela não define nenhum tipo de parâmetro do material. Então, se ela não define isso, você pode usar qualquer um, tá certo? E aqui nas propriedades de seção transversal, nós também devemos definir isso antes de fazer a análise do nosso diagrama. Senão, não vai ser possível, tá bom? Então, venho aqui em criar novo, eu vou selecionar aqui como sendo uma seção retangular, mas você pode colocar outros tipos de seção também, pode ser circular, pode ser angular, enfim, tem diversos. Eu vou colocar como exemplo 1 e vou dar done. Aqui está em milímetros, então eu vou colocar uma seção de 500 milímetros por 500 milímetros. E vou aplicar em toda a minha estrutura. Eu só vou aqui destacar que caso a questão ela lhe dê o módulo de elasticidade e o momento de inércia, então você deverá colocar esses parâmetros aqui no programa. Porém, como a questão não dá, isso não vai influenciar nos nossos resultados. Dessa forma, agora nós já estamos prontos para analisar nossa estrutura. Nós devemos somente primeiro salvar o nosso modelo. Eu vou aqui nessa pasta, vou colocar como exemplo 1. E vou salvar. Prontinho. Agora, depois de salvo, eu vou aqui. Aqui tem os nossos diagramas. Aqui nós temos o diagrama do esforço axial, aqui do esforço cortante e do momento fletor. Esse último é da configuração deformada da nossa estrutura. Então, a questão ela pede do esforço cortante e do momento fletor. Aqui, esse seria o nosso diagrama do esforço cortante, aqui no ponto A, no ponto B e no ponto C. São os pontos onde o programa ele me dá os resultados. E também nós temos do momento fletor. Certo? Mas eu queria saber quais seriam as reações de apoio. Então, você vai vir aqui em Display, Reaction Values, e vai aparecer as reações de apoio da sua estrutura. Caso você esteja achando que esteja bem pequeno, você também vem em Display. Não, você vem em Options, Text Display Size, e eu vou escolher Large, grande. Pronto, aumentou o nosso texto na tela. Caso você queira também alguma informação em algum ponto específico, você pode estar colocando esse ponto na sua estrutura para que o programa lhe dê logo esse valor. Então, digamos que eu queira aqui um ponto entre A e B, né? No meio da barra AB. Então, vou selecionar aqui, inserir nó e vou colocar um nó bem no meio da barra AB. E agora eu vou verificar novamente os meus diagramas. Agora sim, bem no ponto, bem no meio da barra AB, o programa já está me dando o valor automaticamente do meu esforço cortante. O mesmo para o meu momento fletor. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e que vocês consigam utilizar o F2 para auxiliar na resolução das questões. Até mais!